Bom dia a todos. Bom dia, vereadores presentes que estão aqui, pessoal da web. Dou por aberta a terceira reunião ordinária do mês de setembro de 2013. Solicito a vereadora Ênia que faça a leitura bíblica. Bom dia a todos. Livrai-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que voltam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam cilada a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressões minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para ajudarem e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus do exército, Deus de Israel, desperta para visitar em todas as nações. Não tenha misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Essas são palavras do Senhor. Constato a presença dos seguintes vereadores: vereador Paulinelli, vereador Barba, vereador Rodrigo, vereadora Ênia, vereador Ismael, vereadora Meire Matias, vereador Edson. Justifica a ausência do vereador Carlos Henrique, que nas sessões pela manhã ele toma um remédio e não consegue estar aqui com a gente. Senhor presidente, ele está aí fazendo requerimento aí na secretaria. Okay. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da terceira reunião ordinária do mês de setembro de 2013. Câmara Municipal de Rialma, situada na Avenida Bernardo Saião, número 255, Centro. Aos 18 dias do mês de setembro de 2013, a senhora presidente Jusleide Neres Rodrigues iniciou a reunião solicitando a leitura bíblica. A vereadora Meire Matias. Em seguida, foram constatadas as presenças de todos os vereadores. Expediente. A senhora presidente solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Após ter sido apreciada, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada por todos. Requerimento escrito. O vereador Edson Rodrigues, Jusleide Neres Rodrigues, Ercílio Rodrigues, Ênia Alves, Meire Matias e Ismael Filho apresentaram em conjunto requerimento escrito para que o Executivo Municipal promova topografia para o endereçamento de novas covas no cemitério municipal. O requerimento foi colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por todos. Os vereadores Edson Rodrigues, Jusleide Neres Rodrigues, Ercílio Rodrigues, Ênia Alves, Meire Matias e Ismael Filho apresentaram em conjunto o requerimento escrito para que o Executivo Municipal promova a manutenção da iluminação pública do cemitério municipal. O requerimento foi colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por todos. Os vereadores Edson Rodrigues, Jusleide Neres, Rodrigo, Ênia Alves, Meire Matias e Ismael Filho apresentaram em conjunto requerimento escrito para que o Executivo Municipal promova a completa iluminação pública do setor residencial Rosa Luísa Matias. O requerimento foi colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por todos. O vereador Edson Rodrigues apresentou requerimento escrito para que a administração pública municipal providencie encascalhamento da entrada de acesso à propriedade do senhor Joaquim. O requerimento foi colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por todos. O vereador Edson Rodrigues apresentou requerimento escrito para que a administração pública municipal providencie a construção de uma ponte sobre o córrego Café para acesso à propriedade do senhor Pedro Pinheiro. O requerimento foi colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por todos. O vereador Paulinelli Carneiro apresentou requerimento escrito para que o Executivo Municipal forneça cópia do edital concurso público realizado pela Prefeitura Municipal no ano de 2001. A requisição foi colocada em apreciação, sendo aprovado por todos. O vereador Paulinelli Carneiro apresentou requisição por escrito para que a Secretaria de Ação e Promoção Social forneça relação dos nomes, bem como das cópias de matrículas dos alunos inscritos no programa Erradicação do Trabalho Infantil PET. A requisição foi colocada em apreciação e votação, sendo aprovado por todos. A vereadora Ênia Alves apresentou requerimento escrito para que o Executivo Municipal promova a colocação de um redutor de velocidade quebra-mola na Rua 81, no setor residencial norte.
O requerimento foi colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por todos. O vereador Carlos Henrique apresentou requerimento escrito para que o comando da Polícia Militar de Rialma informe quais são os motivos dos constantes assaltos ocorridos em nossa cidade nos últimos dias. O requerimento foi colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por todos. Requerimento verbal. O vereador Paulinélio Carneiro apresentou requerimento verbal para que a administração pública municipal promova a complementação da rede de iluminação pública no cemitério municipal. O requerimento foi colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por todos. Ordem do dia. Foi proferida a leitura do ofício 001-13, que, nas condições dos membros das comissões de Finanças e Orçamento, solicitaram vista aos projetos de lei 040/13, pelo prazo de 15 dias. Os vereadores Paulinélio Carneiro e Carlos Henrique solicitaram a leitura de um documento protocolado no dia de hoje. A senhora presidente informou que o documento foi encaminhado para assessor jurídico. Os vereadores Carlos Henrique e Paulinélio Carneiro solicitaram a retirada do plenário. Em seguida, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento apresentaram parecer em conjunto acerca do projeto de lei 041/13. O parecer foi colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por todos os presentes. Em seguida, foi colocado em apreciação e primeira votação o projeto de lei 041/13, que dispõe sobre autorizar o poder do chefe executivo municipal celebrar convênio que especifica, e o projeto de lei 041 foi aprovado por todos os presentes. Considerações finais. Por não haver mais nada a ser tratado, a senhora presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião. Eu, Kênia Cavalcante Oliveira, que esta lavrei, que após ser lida e aprovada será assinado por todos os presentes. A ata está em apreciação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Eu vereador. quero fazer uma emenda nessa ata aí. Secretário, nós não votamos nessa ata aí, não. Tá aí que foi aprovado por todos, não. Nós não estávamos. Coloquei ela em apreciação, vereador. Não, e lá está escrito, eu quero que consta lá que nós não estávamos aqui, e lá está falando que todos votaram. Nós não votamos, porque nós não estávamos aqui. É uma emenda. Está falando a respeito do projeto, vereador? De tudo que se disse ali, diz que todos os vereadores, não é todos, menos vereador fulano, Beltrano e Ciclano. Ela registrou a audiência de vocês. Ô, Paulinélio, está escrito aqui, todos solicitaram a retirada, que vocês se retiraram do plenário. E em a seguida... respeito do projeto novamente, Kênia. Onde fala a respeito da aprovação do projeto? Foi encaminhada à assessoria jurídica. Os vereadores Carlos Henrique e Paulinélio Carneiro solicitaram a retirada do plenário. Em seguida, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento apresentaram parecer em conjunto acerca do projeto de lei 041. O parecer foi colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por todos os presentes. Obrigado. A ata está em apreciação. Agora em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam que se manifestem. A ata foi aprovada por 5 votos a favor e 3 contra. Gostaria de registrar a chegada do vereador Carlos Henrique. Pergunto aos vereadores se alguém tem alguma correspondência a ser lida. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos do dia. Requisição 007. Rialma, 19 de setembro de 2013. Excelentíssima senhora Gislaide Neres Rodrigues, presidente da Câmara Municipal. O vereador que subscreve quer que após a tramitação legal seja colocado para apreciação dos nobres edis o seguinte pedido de providência: que o Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Rialma informe quais foram os cargos públicos ocupados pela servidora Meire de Fátima Matias Mendes desde o ano de 2005, bem como encaminhe cópia dos respectivos decretos de nomeação. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente requisição é formalizada nos termos do artigo 10 da Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação. Assim sendo, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado o presente expediente ao prefeito municipal para que providencie o seu atendimento. Atenciosamente, vereador Paulinélio Carneiro. O requerimento está em apreciação. Agora em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam que se manifestem. Requerimento aprovado. Requisição 19. Requisição 8. Rialma, 19 de setembro. Excelentíssima senhora Gislaide Neres Rodrigues.
O vereador Crespo escreve que após tramitação legal seja colocado para apreciação dos nobres edis o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal forneça a relação contendo os nomes dos beneficiários agraciados com doações de lotes públicos do setor residencial Rosa Luiza Matias. Senhora Presidente, senhores vereadores, a presente aquisição é formalizada nos termos da Lei de Acesso à Informação. Assim sendo, aqui depois do ouvido do plenário, seja encaminhado o presente expediente ao prefeito municipal para que providencie o seu atendimento. Atenciosamente, vereador Paulinélio Carneiro. A requisição está em apreciação. Agora em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se manifestem. Requisição aprovada. Requisição 9, Realma, 19 de setembro de 2013. Excelentíssima senhora Giseide Neres Rodrigues. O vereador Crespo escreve que após tramitação legal seja colocado para apreciação dos nobres edis o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal forneça cópia dos termos de doações dos lotes públicos que foram doados na Rua 44, no setor Realma 2. Senhora Presidente, senhores vereadores, a presente aquisição é formalizada nos termos da Lei de Acesso à Informação. Assim sendo, aqui depois de ouvido o plenário, seja encaminhado o presente expediente ao prefeito municipal para que providencie o seu atendimento. Atenciosamente, o vereador Paulinélio Carneiro. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu, para não ficar alongando o tempo, esses requerimentos meus, eu já fiz a semana retrasada e ontem o secretário dessa casa disse que o assessor jurídico falou para ele que o prefeito negou. Só porque, inclusive eu vou pedir a fita, que no dia Vossa Excelência parou para mim, mas o assessor jurídico, que eu poderia fazer o requerimento verbal, porque era uma sessão extraordinária na quinta-feira, e o secretário, como a reunião é 8h30, tinha chegado 8 horas, estava atarefado com os projetos de lei que estavam aqui, e não dava para fazer as requisições lá dentro. Falou: não, vereador, o senhor faz o requerimento verbal, que depois se transforma para requisição. Só que o prefeito quer blindar, porque a documentação que eu pedi é de quem? Mas isso aí daqui a pouco, nas alegações finais, nós vamos debater. Por que precisa de se fazer 3, 4 vezes o mesmo requerimento com a retórica do assessor jurídico da casa, de requerimento e de requisição? Sendo que daqui a pouco eu vou explanar o mesmo significado de requisição, é o mesmo de requerimento para a autoridade. Mas nós vamos debater essas alongas aqui toda a vida durante os 4 anos. Muito obrigado. A requisição está em apreciação. Agora em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se manifestem. Requisição aprovada. Requisição 10, Realma, 19 de setembro de 2013. Excelentíssima senhora Giseide Neres Rodrigues. O vereador Crespo escreve que após tramitação legal seja colocado para apreciação dos nobres edis o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal forneça os pareceres jurídicos e contábeis acerca das revisões gerais anuais dos subsídios dos agentes políticos e servidores públicos do município de Realma, ocorridos durante os anos de 2005 a 2012. Senhora Presidente, senhores vereadores, a presente requisição é formalizada nos termos da Lei de Acesso à Informação. Assim sendo, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado o presente expediente ao chefe do Executivo Municipal para que providencie o seu atendimento. Atenciosamente, o vereador Paulinélio Carneiro. A requisição está em apreciação. Agora em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se manifestem. Requisição aprovada. Requisição 11, Realma, 19 de setembro. Excelentíssima senhora Giseide Neres Rodrigues. O vereador Crespo escreve que após tramitação legal seja colocado para apreciação dos nobres edis o seguinte pedido de providência: que a Câmara Municipal forneça os pareceres jurídicos e contábeis acerca das revisões gerais anuais dos subsídios dos agentes políticos e servidores dessa Casa de Leis ocorridos durante os anos de 2005 e 2006. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente aquisição é formalizado nos termos da Lei de Acesso à Informação. Assim sendo, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado o presente expediente a presidente da Câmara Municipal para que providencie o seu atendimento. Atenciosamente, o vereador Paulinélio Carneiro. A requisição está em apreciação. Agora em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam que se manifestem. Requisição aprovada. Mais alguma? Não? Tem alguém que vai apresentar algum requerimento verbal? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Secretário, eu queria só a atenção do senhor. O meu requerimento verbal é que a Câmara oficie o Ministério Público sobre 2 pontos: a omissão do assessor jurídico dessa casa
O senhor está entendendo, Yuri? A omissão do assessor jurídico dessa casa sobre os requerimentos dos vereadores dessa casa, porque ele é advogado da Câmara e não da presidência. Ele nos representa e nós pagamos ele. Então, se oficia o Ministério Público sobre a omissão do assessor jurídico dessa casa, sobre todos os requerimentos meus e dos demais colegas, que até hoje não foram prestados esclarecimento sobre executivo e legislativo. O senhor entendeu? Obrigado. O requerimento está em apreciação. Agora em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam que se manifestem. Requerimento aprovado. Mais algum requerimento verbal? Nesse momento, eu gostaria de pedir ao secretário que proceda a leitura de uma denúncia protocolada pelo senhor Raimundo Cassimiro da Silva na tarde de ontem aqui nessa Casa de Leis. Justíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, denúncia. Raimundo Cassimiro da Silva, brasileiro, viúvo, aposentado, residente domiciliado na Rua 26, vem respeitosamente à presença da ilustríssima Presidente da Câmara Municipal, Senhora Gislene Neri, apresentar denúncia de atos de improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar em desfavor da vereadora Meire de Fátima Matias Mendes, pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos dos fatos. O denunciante tomou conhecimento de que na repartição pública denominada PEC dessa cidade estaria sendo confeccionadas lembrancinhas de noivado do filho do atual prefeito de Almas, Janduí Diniz, com a filha da vereadora Meire de Fátima Matias Mendes. Ora denunciada, tendo informação que a diretora do estabelecimento, senhora Nair Benedita da Silva, foi apresentada por ato de improbidade administrativa junto à promotoria desta comarca para apuração dos fatos. Vale ressaltar que tais lembrancinhas seriam destinadas ao noivado da filha da então vereadora, tendo assim beneficiado o proveito de outrem, valendo-se de sua influência política como vereadora. Do direito. Do ato de improbidade administrativa cometido pela vereadora Meire de Fátima Matias Mendes. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, maltratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, notadamente. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Alma prevê penalidades para o recebimento indevido de vantagens. Vejamos, Resolução 004, Código de Ética. Artigo 4º. Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. 2. Perceber a qualquer título em proveito próprio ou de outrem, no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas. A conduta improba da denúncia configura evidente infração política administrativa, podendo ensejar a cassação de seu mandato, conforme previsão expressa constante do artigo 4º, 7º e 8º do Decreto-Lei 201. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 7. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infração definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de voltar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ou substituto legal para os atos do processo,
e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual poderá integrar a comissão processante. O comportamento da denunciada em solicitar que fosse confeccionadas tais lembrancinhas de noivado dentro de repartição pública, valendo-se da sua influência política e utilizando-se da mão de obra de funcionários do PET, infringiu o dispositivo legal supracitado. Da violação dos princípios constitucionais, artigo 11 da Lei 8.429/92, assim preceitua. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, como premissa basilar, a reger todo e qualquer ato de administração pública. Destaca a Constituição Federal, seu artigo 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte: os mesmos princípios em questão são consagrados pela Lei 8.429, que prevê punição por atos de improbidade administrativa, dispondo em seu artigo 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Em consonância com a regra supra do artigo 2º da mesma lei, define quem é agente público para seus efeitos. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Os fatos narrados devem ser necessariamente analisados e resolvidos à luz dos princípios constitucionais norteadores da administração pública, notadamente o da legalidade, o da moralidade, o da impessoalidade e o da probidade administrativa. Os princípios constitucionais conjuntos de normas que alicerçam o sistema e lhe garantem a validade são a síntese dos valores específicos da ordem jurídica, posto que consubstanciam suas premissas básicas, indicando o ponto de partida e os caminhos que devem ser percorridos. Ao interpretar a Constituição de 1891, Rui Barbosa afirmou que as cláusulas constitucionais são regras imperativas e não meros conselhos, avisos ou lições. Uma perfeita concepção de Celso Antônio Bandeira de Melo. Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandato obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremessível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Os fatos acima demonstrados revelam, além de ofensas às disposições legais, violam os princípios constitucionais da moralidade e probidade que regem a administração pública. Dos pedidos, diante do exposto, requer seja presente denúncia lida na primeira sessão da Câmara Municipal, consultando o plenário sobre o seu recebimento, na forma do artigo 4º e seguintes do Decreto-Lei 201/67, para que o Poder Legislativo Municipal crie imediatamente a competente comissão processante para que julgue e condene a senhora vereadora Meire de Fátima Matias Mendes, ora denunciada, pelas infrações político-administrativas previstas no artigo 10, inciso 2 e artigo 11 da Lei 8.429/92, inciso 2 do artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Rialma. Termos em que pede deferimento: Rialma, 18 de setembro de 2013. Raimundo Casimiro da Silva. Solicito do assessor jurídico dessa casa que apresente o parecer
de acordo com a denúncia. Presidente, pela ordem. O assessor jurídico dessa casa não pode fazer isso aqui no tribunal de júri, não. Ele tem que passar o parecer para a senhora presidente, como a senhora fez ontem, suspendeu. Na próxima sessão a senhora lê o secretário. Ele não pode ler aqui, não. Ele não é, aqui não é tribunal do júri, não. Passe o parecer jurídico na próxima sessão e o secretário leia. Aqui não é tribunal do júri, não. Vamos respeitar. Vamos colocar os negócios, os pingos nos i aqui. Ele não pode falar na sessão, ele não foi escrito antes. E outra coisa, com todo respeito, a senhora sabe disso. Eu falei para a senhora ontem, já que tem um parecer jurídico, não foi lido ontem, vou respeitar a senhora, como falei ontem para a senhora, que leia na próxima sessão o parecer jurídico e pronto. Agora, não pode fazer aqui de tribunal de júri, levantar o assessor jurídico e dar o parecer, porque na hora que fez a reunião lá dentro, não convocou nós para ir fazer a reunião. Então, o senhor dá o parecer jurídico, encaminhe para presidente dessa casa, doutor Rubens, e leia na próxima sessão o secretário. Hein? Vereador, o assessor jurídico, como funcionário da casa, ele pode ser solicitado. E então faz só o assessor jurídico que faça a leitura do parecer jurídico. Casa de Leis, nós temos em mãos aqui a denúncia por alguém que é legítimo para propor, porque é eleitor da cidade, o senhor Raimundo Cassimiro da Silva, e como eleitor da cidade, ele poderia ter proposto e propôs a denúncia. Ele embasa a sua denúncia também num rito legal correto, adequado, que é o decreto 201/67. O decreto 201/67 trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos e dos vereadores. Então, toda vez que há crime de responsabilidade do vereador, realmente é o decreto 201/67. Talvez só eu fosse nascido na época, né? Convivo com ele temporariamente aqui, mas até hoje é ele que está em vigor no nosso país. Então, quanto, senhora presidente, aos requisitos de legitimidade ativa, ou seja, quem pode propor, e quanto ao requisito de adequação da via eleita, a denúncia é correta. Com relação à questão, todavia, a assessoria jurídica nota a presença de dois vícios na representação. O primeiro vício de natureza formal, por tipificação equivocada, e o segundo vício, né, que é o vício referente ao mérito da questão. Na questão formal, o senhor Raimundo Cassimiro, ele embasa a sua denúncia tanto na lei de improbidades, que é a lei 8249/92, artigo 10, que relaciona uma série de delitos que são tidos como improbidades administrativas, e ele embasa também, né, a sua denúncia, né, e pede o rito e o andamento referente ao artigo 5º do decreto 201. Nada a reparar também quanto aos pedidos que foram apresentados. Entretanto, o artigo 5º, entretanto, o artigo 5º do decreto 201, ele trata, está aqui, ele trata dos atos que são praticados em desfavor de prefeitos. Eu vou ler aqui o caput do artigo 5º, diz assim, é bem rapidinho: o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, do prefeito pela Câmara, por infrações definidas nesse artigo, obedecerá o seguinte rito. Então, o rito que foi proposto é para prefeito e não para vereador. Ele embasa também
o pedido alegando os atos de improbidade do artigo 4º, que são praticados por prefeito. Senhora presidente, senhores vereadores, há um equívoco lamentável, porque o artigo que trata de vereadores é o artigo 7º. O artigo 7º diz assim, olha, a Câmara poderá cassar mandato de vereador. E para vereador só há 3 hipóteses, incisos 1, inciso 2 e inciso 3. Inciso 1, utilizar-se do mandato para a prática de crime de corrupção ou improbidade. 2, fixar a residência fora do município. E 3, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública com relação à Câmara. Com relação, muito se falou já em outros procedimentos aqui na casa, senhor presidente, que a presidência comete equívoco e irregularidade quando recebe e não coloca na sessão imediatamente posterior à recepção, né, a votação desses pedidos. Eu acho que é o momento para nós dirimirmos essa dúvida eternamente, né? O artigo 5º, que trata da cassação de prefeito, ele realmente diz isso, né? Ele diz claramente, olha, ele diz claramente assim, de posse da denúncia, o presidente, inciso 2, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento. Decidido o recebimento por volta da maioria dos presentes, portanto, nem precisa ser 6 votos, basta 5, né? Na mesma sessão será constituída a comissão processante. Doutor Russo, você me concede uma parte? Não, eu estou no parecer do ministro, né? O artigo 7º diz assim, quando ele fala de vereador e não de prefeito, o processo de cassação de mandato de vereador agora eu queria que tomasse bastante atenção, no que couber, o estabelecido no artigo 5 do decreto 2. O que quis o legislador de 67? Ele disse o seguinte, que processo de cassação de vereador segue o artigo 5º respeitando as peculiaridades de cada Câmara em seu regimento. Por isso que o legislador colocou no que couber. Portanto, quero deixar claro doravante, e fiz assim também quando a questão de ética com respeito ao vereador presidente, eu estou durante o meu parecer e por uma questão de urbanidade, elegância, educação, gostaria de não ser interrompido, né? E digo mais, não é? Evidentemente, senhora presidente, senhores vereadores, não é? O legislador, se quisesse igualar os procedimentos, não teria inserido a expressão no que couber. A inseriu porque ele permite às câmaras que flexibilizam. E em todas as câmaras, eu sou assessor de 12 municípios, em todas as câmaras, qualquer denúncia dessa encaminha a assessoria jurídica para dizer sobre a admissibilidade. A assessoria jurídica não mete o bedelho sobre mérito. Se cometeu erro, isso não é da conta do assessor jurídico, nem sabe disso. Mas ele tem que apresentar parecer sobre a admissibilidade da denúncia, ou seja, está consoante o texto legal, tem previsão legal, quem está apresentando a denúncia tem legitimidade ativa para propô-la. É para isso que o assessor jurídico assim faz. Enquanto estiver nessa casa, espero que o presidente, a presidente, assim continue procedendo, como fez o ministro Cécio de Mello ontem, que ao contrário de estar preocupado com a opinião, fala, vamos seguir o rito. Outra coisa que é importante, disse aqui quanto ao mérito. Então, quanto às iniciais, às preliminares, o erro formal é flagrante. Quanto ao mérito, apontou aqui a ocorrência de improbidade administrativa. Improbidade administrativa é algo que a Câmara não tem competência para julgar. Improbidade administrativa, quem julga é o Ministério Público no inquérito civil público. Se o Ministério Público concluir pela improbidade, ele pega esse inquérito civil público e protocola uma ação civil pública. E é isso que está acontecendo. Alguns vereadores corretamente foram na promotora, denunciaram, fizeram um brilhante papel de vereadores e correto papel de vereador. A promotora abriu o inquérito civil público e está apurando. Se no fechamento do inquérito não precisa esperar a ação civil pública, não.
Se no fechamento do inquérito a promotora entender, olha, houve improbidade, o vereador pode tirar cópia do relatório do inquérito civil público e propor. Ou não precisa vereador não, qualquer eleitor de real pode propor. Agora, nós não podemos na Câmara apurar improbidade administrativa, algo que a Câmara não tem aparelhamento. A Câmara recebe a conclusão, ou de um promotor, ou de um juiz, que houve uma improbidade, e aí a Câmara caça vereador, se for necessário. Vou até além da denúncia do senhor Raimundo. Pode até mesmo ter acontecido crime. Aqui ele falou em improbidade. Mas se a utilização de bem público ou verba pública, nós podemos até ter o crime de peculato, não é verdade? E também a Câmara, ela não apura crime. A Câmara, depois que ela recebe o inquérito policial, proposta a denúncia, que é a primeira ação do processo penal, aí a Câmara pode propor, sim, a cassação de prefeito ou vereador. Então, senhores vereadores, quer seja pelas falhas de preliminares ou formais, quais sejam, a denúncia está tipificada com o artigo 5º, quando devia ser com o artigo 7º. Quer seja também pela falha, né, quanto à tipificação do artigo, e no mérito, pela impossibilidade da Câmara saber nesse momento se houve ou não improbidade, e no mérito, pelo fato de que eventual quebra de decoro não dar-se-ia no recinto da Câmara, mas se houve, houve na esfera municipal. E considerando que o seu Raimundo, respeitosamente, ele fala em desvio de rendas, bens ou vantagens, e o episódio envolve a confecção de lembrancinhas para o noivado, onde a priori não há desvio de renda, a priori não há desvio de bens, a priori não há vantagem lícita, que o promotor pode sim chegar a essa conclusão, mudar para essa casa. Por isso, senhores vereadores, o meu parecer é pelo arquivamento sumário da presente representação. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor Rubens, pelo parecer. Gostaria de agora informar a todos que iremos colocar em votação, tá, sobre o arquivamento do parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu tenho 5 minutos, não é isso? Isso. Senhora presidente, o doutor Rubens explanou muito bem. Nós não discutimos ontem aqui mérito de ação, não. Nós discutimos ontem aqui por que não se colocou no plenário para ler. Não foi nem votar. A discussão nossa aqui ontem, todos vocês estavam aqui, ninguém acusou ou deixou de acusar. Disse por que algumas coisas que quando aqui está base do governo e oposição, quando é da base, se entra e se lê. Quando da oposição, quando é da base, se aguarda o assessor jurídico dar parecer. Tudo bem, nós não discutimos ontem o mérito. Quem sou eu para fazer antecipação de tutela de alguma coisa que entrou? Cheguei aí, o senhor estava de fora e disse que protocolou um negócio aí na Casa de Leis. Se teve erro, falhas, um leigo não vai saber colocar uma petição. Ele pediu que se investigasse. Eu não vou entrar no mérito jurídico disso aí, não. Nós discutimos ontem a colocar aqui. Já que o decreto de lei, o doutor Rubens disse que serve para prefeito e para vereador, tanto eu quero saber aonde no regimento interno dessa casa, porque o regimento interno que o secretário me deu quando eu entrei aqui não está completo. Eu quero o regimento interno dessa casa completo e eu queria um parecer jurídico de Vossa Excelência, doutor Rubens, aonde diz que o regimento interno dessa casa diz que toda denúncia, toda correspondência tem que ser lida ou na reunião, ou na subsequente, ou daqui 30 dias, ou com parecer jurídico. Eu quero o regimento interno dessa casa, porque até agora eu não achei. Aqui, um diz uma história, o outro diz outra. O regimento meu interno que me entregaram, ele está incompleto.
Então, eu queria o quê? Que colocasse, o senhor desse um parecer jurídico, dizendo, no regimento interno da nossa Casa de Leis, artigo tal, inciso ou parágrafo tal, diz. Porque aí acabou a história, nós vamos ficar discutindo isso aqui a vida toda. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Porque já aconteceu isso aqui em outras legislaturas passadas. Chegou coisa no dia, quem tem maioria colocava, quem não tem ficava de fora. É o que está acontecendo aqui agora. O que se aconteceu? Ontem teve uma discussão aqui. O que a presidente devia ter feito? Em primeiro lugar, já começou a sessão atrasada. É 8h30 a sessão. Quando dá 7 horas, chega aqui, bate a campainha e nós estamos todo mundo aqui. Quem chegou bem, quem não chegou, a ausência do fulano, do Beltrano, depois que chegou, não, a ausência do ciclano, do Beltrano, vamos registrar a presença. Por que quando é da base, se faz a reunião na hora da sessão? Então a reunião não é 8h30. A reunião é depois que a base reúne com o assessor jurídico dessa casa, que é advogado nosso, para deliberar problemas internos aqui dessa casa. Por que não chamou os vereadores para nós reunirmos lá dentro? Que não precisava de bafafá aqui não. Nós sentaríamos com o assessor jurídico, ele falaria, não está correta a denúncia, há indícios aqui que eu não concordo, o meu parecer está desfavorável. Chegaria aqui, não precisava disso aqui não, fazer tribunal de júri, porque é funcionário daqui. Me mostra para mim no regimento interno, aonde o assessor jurídico dessa casa tem a autoridade de se inscrever como funcionário dessa casa. Ele é funcionário, mas é jurídico. Aonde é que ele tem a autoridade de na sessão, explanar alguma coisa aqui? Me mostra também com parecer jurídico. Agora nós estamos discutindo uma coisa, não é mérito, ninguém está aqui para julgar vereador ou vereador não. Nós alegamos ontem por que do recebimento e por que de não lido. Porque muitos chegam e lêem, inclusive do vereador Carlos Henrique, leu no dia. Era para a comissão de ética, mas era uma denúncia. Nós não vamos ficar discutindo esse mérito não. Já começou hoje errado. A reunião era 8h30, começou às 8h47. Por quê? Porque a base estava reunida com a presidente, o assessor jurídico lá dentro dessa casa, sem os vereadores da oposição. Se o problema que ontem era para resolver isso, por que não senta os 9? Está aqui, povo de Rialma, um requerimento da pauta de ontem, segunda reunião ordinária de setembro de 2013. Está aqui, ó. Requerimentos Edson Rodrigues, base do governo, Paulinelli, Carlos Henrique e Ênia. Eu não estou entendendo. Seu tempo se encerrou. Muito obrigado. Vamos colocar então em votação o parecer jurídico pelo arquivamento ou não. Os que concordam pelo arquivamento que se manifestem, né, que fiquem de pé, e os que discordam que fiquem sentados. Vereadora Meire não vota. Então foi arquivado por 4 votos a 3. Passemos então para a tribuna livre e a palavra está franca. Pois não. Eu, particularmente, e algumas pessoas de Rialma chegam até mim e perguntam e me questionam se o assessor jurídico dessa casa é assessor jurídico da prefeitura ou é assessor jurídico da Câmara. Nós vimos hoje, mais uma vez, que ele faz advocacia para a casa, entre aspas. Porque nós estávamos fora de uma reunião hoje da Câmara Municipal de Rialma com a presidência para discutir um problema onde nós, oposição, não fazemos parte. Eu fico assim, eu não entendo por que o prefeito fica com detalhes e o assessor jurídico sobre requisição e requerimento. O nobre colega Dr. Rubens é professor, um cara conceituado, diz de novo aqui, definição do que se é requisição, significado de requisição. E no regimento interno dessa casa, não diz requisição, se diz
requerimento. Você não pode colocar lei num lugar onde não existe. Não vamos entrar no mérito. Classificação, requisição, é uma palavra hoje originária do latim, requisitio, de requirere, requerer, pedir, que significa requerimento, solicitação ou pedido. Na linguagem jurídica, que é a nossa, onde nós pedimos alguma coisa para a autoridade competente, legislativo, executivo, diz a seguinte: requisitar é requerer com autoridade ou exigir. Espera aí, se diz que é requerimento e requisição é a mesma espécie, que eu estou dizendo para a autoridade que eu estou exigindo o documento, nesse sentido, a requisição é a exigência legal, a ordem emanada da autoridade competente para que se cumpra, se preste ou se faça o que está sendo ordenado. Espera aí, me mostra no regimento interno dessa casa aonde está que eu, vereador, tenho que fazer requisição para mandar para o executivo para ele me informar do documento. Não, claro, requerimento, concordo. Requerimento, não, para tampar o buraco ali, para fazer aquilo ali, para fazer aquilo ali, eu concordo. O prefeito faz, se ele quiser, vereador Carlinhos. Agora, documento, se um vereador pedir, ele tem mais do que a obrigação, não. Ele tem que entregar. Aí o que eles estão alegando? Não, se fizer requerimento, o prefeito não entrega, tem que fazer requisição. A presidente dessa casa, na sessão anterior, na sessão ordinária, eu discuti com ela, falei: presidente, eu quero fazer uns requerimentos. Ela falou: olha, tem uns projetos de lei aqui para nós dar andamento aqui, que era da segunda parte. Faz aí o requerimento do senhor verbal, que lá dentro o Yuri vai fazer a requisição e manda. Pega a fita, para vocês verem se eu estou mentindo. Aí eu peguei e fiz o requerimento verbal, pedindo que mandasse documento para mim. O que aconteceu? Chegou lá em cima o meu requerimento verbal, o prefeito, me comunicaram, o secretário dessa casa, que o assessor jurídico disse que o prefeito não iria entregar a documentação porque era verbal. Mas a própria presidente dessa casa me disse que eu poderia fazer o requerimento verbal, que lá dentro o secretário dessa casa transformaria ele para requerimento, para requisição. E eu, subsequente a isso, fiz um requerimento aqui nessa casa, aonde pedi que todos os meus requerimentos fossem mudados para requisição. Foi aprovado por essa casa. Agora eu não entendo aonde nós vamos chegar nesse jogo de interesse. Ou o assessor jurídico dessa casa, que ele me disse ontem, concordo com ele, expliquei para ele ontem, ele me questionou algumas coisas. Ele disse que não faz acepção de vereador aqui. Tanto eu, qualquer um que chegar aqui, ele atende, verdade, ele atende. Mas eu não estou entendendo. Mais cedo ele me disse que ia me informar a documentação. Por que esperou o prazo do último dia para entregar, que foi vencido, que não era para entregar, não era ontem, já está vencido os 15 dias, tem tempo? Por que não disse para mim? Por que não falou, não, o prefeito não vai acatar, se faz uma requisição? Agora não precisa ficar levando na barriga, não. Eu quero saber se o assessor jurídico dessa casa vai nos valorizar também como vereadores, Juvenal, ou se vai ficar base e oposição aqui. Porque pelo contrato de honorários dessa casa de leis, o assessor jurídico dessa casa não é exclusivo da presidência. Ou eu me engano? Ele é assessor jurídico da Câmara Municipal. O único requisito que ele tem é de contratação, que não se passa pelo plenário dessa casa, que eu acho um absurdo. O assessor jurídico e o contábil tem que a presidente eleita na época tem que se colocar o nome à disposição e o plenário votar, ex-vereador Carlinhos. Porque fica bom assim. Porque ela tem os requisitos legais e ilegais de ela indicar o assessor jurídico e contábil. Eu não estou com isso aí não. Agora, por que é quando nós precisamos do assessor jurídico dessa casa para fazer alguma coisa, não dá parecer? Por que ele não dá um parecer cobrando um prefeito, o Janduí, dizendo: olha, prefeito,
Eu, como advogado da Câmara, as requisições que estão subindo para o senhor, expirou-se os prazos. O senhor tem que entregar. Eu nunca vi um parecer jurídico dessa casa cobrando do prefeito, pela presidente que nos representa, cobrando que o prazo foi expirado de requisição. Faz assim, o assessor jurídico, de hoje em diante, expirou-se o prazo, vereador, vou cobrar do executivo. Olha, prefeito, o prazo dos requerimentos, das requisições expiraram. Agora não estou entendendo como é que faz. A mim vem aí a denúncia, eu não estou preocupado com isso aí não. Foi fato consumido, ocular, testemunhal, existem testemunhas. Engraçado, a nobre colega e vereadora, excelentíssima Meire Matias, foi na delegacia fazer um TCO para mim, e é de direito dela, que eu está com medo de eu ameaçar, pedindo proteção policial. Que é isso? Parente meu nunca sentou aqui nessa cadeira, amedrontando alguém com olhar, com gesto, não. Ninguém dos meus parentes veio aqui nessa casa, não. E outra coisa, diz que eu estou perseguindo ela há 3 anos. Espera aí, como que uma pessoa pública está sendo perseguida se existe oposição e situação? Está aqui a prova. Vai ter que começar a prender gente lá do Congresso até a Câmara de Vereadores do Brasil todinho. Porque aqui é um conflito de interesses. As pessoas acham que vereador, povo de Rialma, é você vestir um terno, uma gravata bonitinha, sentar aqui e tudo que o executivo mandar para cá, eu aprovo. Engraçado, todas as denúncias que foram feitas para a excelentíssima senhora vereadora Meire Matias por mim, foram assinadas e estão embasadas em coisas reais e legais. Eu disse que era receber o salário indevido, eu disse que lotes foram doados para parentes, eu disse que a vereadora, você entendeu? Agora, a filha dela está empregada no Detran. Eu não estou mentindo, não. E agora, as lembrancinhas estavam sendo flexionadas lá dentro do PET, eu não sei se estava. Agora, você levou a lembrancinha lá, vereador Carlos Henrique? Engraçado, por que é só a vereadora Meire Matias que tem problema dentro do município, com gratificações, com parentes de desvio de funções, com loteamentos, né, na época que ela legislou em causa própria nessa casa que foi presidente de lotes. Então isso não é perseguição não, meu povo. Perseguição é se eu fosse na casa dela, perseguição é se eu fosse ameaçar ela por aí, e eu sou inviolável por palavras e opiniões e votos, onde eu falar dentro do município, onde é que for. Eu não estou falando de pessoa comum não, eu estou falando de políticos, é de pessoas que têm mandatos. Se a pessoa não quer que fale A ou B da vida dela, ela que ande certinha. Porque eu nunca vi falar que o vereador Edson tem parente pendurado aí. Eu nunca vi falar que o vereador fulano ou a vereadora fulana recebeu gratificação mesmo na lei. Aquele dia eu citei que a vereadora, excelentíssima vereadora Meire, o salário dela é legal, a gratificação é legal, mas é imoral. Eu não disse que ela está recebendo a gratificação dela, por que não? Espera aí, lá existe uma lei, existe outra. Será que não tem professores competentes na rede de educação que querem assumir esse cargo, não? É professora, tem 8 diplomas. Engraçado, as caixinhas de lembrancinha, tinha a face minha lá, tinha a face da minha filha, do meu filho, da minha Nobre mãe, vereador, do meu pai. seu tempo se encerrou. Muito obrigado. A palavra continua franca. Doutor Rubens, eu que... Tá, deixa eu explicar para o senhor aqui. Eu, como estou tentando mudar aqui essa história de toda coisa, assessor jurídico falar, depois da sessão o senhor me fala, respeito o senhor, eu não vou autorizar não. A palavra continua franca. Não tendo ninguém para fazer uso da palavra, passemos então para a ordem do dia. O projeto de lei número 41 de 2013 está em apreciação em segunda votação. O projeto de lei número 41 de 2013 foi aprovado em segunda votação. Solicito às comissões que emitam seus pareceres acerca das matérias que estão em tramitação. Passemos então para as explicações pessoais e a palavra está franca. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Continuando. Isso não é perseguir as pessoas não, povo de Rialma.
Se eu estivesse fazendo uma injúria, uma mentira, todos vocês sabem os lotes que foram doados. Todos vocês sabem do que foi explanado por aí. Se diz que em violar palavras e opiniões e voto no mandato, na circunscrição do município, pessoa pública, ela está sujeita. A Dilma vai ter que mandar prender a oposição todinha. Vão no rádio, fala dela, vai na televisão, fala dela, vai das coisas, fala dela, mas não é falar da pessoa particular dela, não. Porque muitos anos a vereadora falou que aquele dia que não me conhecia, e eu a conheço muito bem. Quantas vezes eu peguei a vereadora lá em casa pedindo para minha mãe voltar para a Câmara, o Borba sair daqui para não dar coro para caçar ela. Alguns ludibriaram ela, infelizmente, coitada, é uma pessoa que é, como se diz a palavra para expressar, não é nem coitada não, leiga. Aí ia na conversa e voltava, vinha para cá. Agora não denigrir a imagem de ninguém não. Denigrir a imagem de alguém é quando você fala uma mentira. Agora, as caixinhas apareceu. Você acha que eu e o vereador Kaique ia adivinhar que se estavam fazendo caixinhas lá no PET? Engraçado, porque sempre é coisas da excelentíssima vereadora Meire. A face que estava lá era minha? Não era. Era de quem? Era da minha filha? Não era. Era do meu filho? Não era. Ligaram lá de dentro do PET para nós, ou não sei quem que foi, e dizendo, estavam sendo confeccionadas caixinhas lá de lembrancinhas de noivado ou casamento. Nós fomos até lá e estavam lá. Só que não vai ser eu que vai ter esse papel de investigar, não. Isso é papel do Ministério Público, é papel do Judiciário, como diz o doutor Rubens, de depois aí que é o problema aqui. Nós não falamos mentira não, gente. Todo mundo sabe, as mães de alunos do PET já me mandaram, já mais ou menos, umas 20 ou mais assinaturas, um abaixo assinado, que eu vou explanar daqui uns dias sobre o acontecimento que está lá. Porque os alunos que estavam lá no PET, eles viram. Ninguém está julgando ou fazendo pré-julgamento de ninguém aqui não. Se foi feito lá, bem, mas por que é lá? Por que é sempre nos órgãos públicos? Por que se recebe salário do órgão público? Por que se doa lote público? Por que é só coisa pública? Por que não faz particular? Não, eu vou dar um lote meu particular para a pessoa. Não, é tudo em lugar público. O PET é órgão público? Que isso? Estava lá. Se é legal, se é imoral, quem sou eu? Fez a denúncia ontem. Nós discutimos votação de denúncia aqui ontem, não. Estavam vocês aqui. Nós discutimos, foi entrar e ler. Nós não discutimos, não. Vou fazer pré-julgamento dele, não. Tenho como liderança e oposição, não tenho nada contra a vereadora, agora é meu papel. Vossa Excelência chamou meu pai nessa bancada várias vezes de ladrão e de chefe de quadrilha. Eu tenho várias testemunhas para comprovar que a senhora fez quando foi oposição. Uma delas é ele. Subiram gente no palanque Rialma, como ex-prefeito dessa casa, chamou meu pai de ladrão, chamou meu pai de muito quanto é nome. Engraçado, agora quando ele está fora do poder, agora está se achando ruim de eu cobrar dele. Aqui, vai entrar um projeto aí daqui uns dias de parcelamento de dívida de secretários e dele. Parcelou uma dívida aqui do ex-prefeito, incompetente, Evaldo José, no valor de 9 mil e tanto por mês. Está aqui, ó. Da festa do peão, acho que é de 2008 a 2009. Está pagando o prefeito Janduí. E nós nunca crucificamos o prefeito, não. Agora, engraçado, Marlon, se tivesse a minha cara em qualquer coisa dentro de um órgão público de Rialma, como diz aqui a bancada da situação oposição, o meu mandato tinha que ser cassado há muito tempo, porque são maioria. Vocês viram hoje, a denúncia, está certo, teve legalidade. Quem votou a favor, quem votou contra, vai ser isso aqui toda a vida. Aqui é o seguinte, o leão que tiver maior, engula o outro, porque aqui é uma casa de conflito de interesses. Nós não podemos aceitar, tudo que o executivo mandar para cá, eu balançar a cabeça de terno bonitinho, sentar aqui só na quarta-feira e receber R$ 4.500 por mês, não.
Só que graças a Deus, a sociedade de Rialma, graças ao meu bom Deus, está colocando agora as suas mangas não, como se diz, o seu direito de eleitor para fora. Nunca na história de Rialma a sociedade está tão revoltada com as coisas que estão acontecendo aqui. Porque se fosse eu, gente, que estivesse feito alguma coisa, olha, terra na porta de casa, eu tive que pagar para ir. Se eu pedisse o prefeito, eu garanto que ele mandava tirar. Tinha 10 filmando e 10 tirando foto. Engraçado, estava dentro do órgão público. Nós fomos lá, eu vi. Por que a senhora Nair ficou tão preocupada? Se a coisa era particular, ela correu com a caixa lá dentro. Eu nunca vi daquele jeito uma pessoa desesperada que estava, não. Agrediu nós com palavras, eu, meu vereador Kaique, e nós não poderíamos entrar lá só com mandato de segurança, sei lá que ela falou, ordem judicial. Que é isso, meu povo? Se nós vereadores tiver hora, prazo para entrar em algum lugar, órgão público, como é que você vai ligar lá e falar, ó, gente, nós recebemos uma denúncia aí que está fabricando caixinha de lembrancinha aí, nós estamos chegando aí. Nós vamos mandar um ofício? O legislador, além de ser constitucional, legal, eu sou o fiscal, eu tenho o direito de adentrar aos 4 cantos. O prefeito fez um decreto aí no começo do ano, com a maior baboseira do mundo para cima. Não, é porque é o seguinte, nós não temos tempo de ficar preocupados com algumas picuinhas, alguns negócios não. Mas na hora certa, eu vou entrar com a inconstitucionalidade daquele decreto. Porque como que o prefeito quer restringir nós, Vanusa, de adentrar um órgão público para fiscalizar? Eu não julguei a vereadora, não. Aqui em Alma tem um tal de levantar gente contra o outro, colocar gente contra o outro, falar mentira, colocar um contra o outro. Eu fui lá, explanei, eu vi o que estava acontecendo na história. Agora, uai, é meu papel. Eu vou fazer o quê na situação? Eu quero fazer o seguinte, pedir perdão para vocês. Eu ontem liguei para várias pessoas em Rialma, estive conversando com a minha esposa. Eu não vou falar que eu vou sair, não. Eu não sirvo para ser político aqui em Rialma, não, meu povo. E pessoas como eu, que querem brigar para a sociedade, não para material pessoal e nem de parente, não serve para política aqui não, porque nós somos minoria. É Deus nos resguardando e o resto tudo, você entendeu, a favor de algumas pessoas de interesse particular ou próprio. Eu queria ver, povo de Rialma, se o vereador Paulinelli tivesse algum parente pendurado aí na prefeitura. Jesus amado, batia em mim igual era todo dia aqui nessa Câmara. Agora, desrespeito, ameaça, injúria contra Vossa Excelência, não, vereador. Nunca dirigi a palavra para a senhora, nunca dirigi a palavra para a senhora aqui, não. Na minha casa, a senhora estava dentro da minha casa. Lá não. Lá a senhora está dentro da minha casa, é diferente. Lá eu falo o que eu achar que convém e o que não convém. Não foi eu que fui na casa de Vossa Excelência. A senhora foi na minha casa, lá na minha mãe. Lá o que eu falei, eu deixei de falar, não. Lá eu estou resguardado, porque a senhora foi dentro da minha casa. Na minha casa, sim. Na rua, não. Nunca. Lá na minha casa, eu não aguentava ver a senhora todo dia lá levando bolo, levando coisa para minha mãe, e já tem muito tempo que a senhora não aparece lá. A senhora estava na minha casa, a senhora sabe disso. Eu não fui na casa da senhora, não. Eu peguei a senhora 10 ou 15 vezes lá dentro da casa de minha mãe. Lá dentro, não. Lá as leis quem faz sou eu. Lá é recinto particular, lá escuta quem quer e fala quem quer, porque ninguém fala e nem escuta coisas se não for na casa de ninguém, não. Se você, Juvenal, não quiser que eu vá na sua casa para escutar alguma coisa, eu não volto lá mais, não. Eu falava num dia, no outro dia a senhora estava lá. Agora, nunca ameacei, nunca falei, a senhora sabe disso. Por quê? Todo dia a senhora estava lá, a senhora sabe disso. Não adianta mentir. Mesmo jeito que eu sei que a senhora também tem as virtudes da senhora, tem os serviços prestados no município, na rua não. Tudo bem, mas não vou entrar nesse mérito não. Já tentaram aí colocar contra a senhora e muitas coisas e outras que estavam, não. Agora eu não posso deixar
de como cidadão realmense, de ver as coisas acontecer e tapar os olhos. Vergonhoso o legislador. Pensa, eu ver tudo acontecer, eu eleito pelo povo e não brigar pelo povo. Eu estou querendo deixar, Juvenal. Eu vou em Goiânia essa semana, vou sentar com a família com a minha sogra, um pessoal dela lá. Eu recebi um convite para mim trabalhar em Goiânia, e eu estou pensando encarecidamente, não é por causa de política oposição, não. Pessoas como eu é expurgado da política. Pessoas que querem lutar pelo interesse social, pelas pessoas, lutar pelo projeto de interesse da sociedade, é excluído, é taxado de tudo quanto é coisa. O bom hoje na política são aqueles políticos que maqueiam, que mentem para a sociedade, que estão fazendo para ela e estão fazendo para si mesmo ou para interesses particulares. Então, eu não presto para ser político aqui em Rialma. A Rialma existe uma raiz política que vem arrastando por vários anos, que não se muda. Se senta, se balança a cabeça, se aprova. Será que todos os projetos que vêm aqui do Executivo para o Legislativo são 100%? Não é possível. Não senta, não discute. Estava começando bem, sentava, discutia. Não, mas quando vê um erro, pulga nós. Está aqui, ó, liderança de oposição, situação. Agora, eu vou ficar aqui o quê? Para me receber salário do povo de Rialma? Brigando por quem? Brigando para quem? Você morre, Juvenal, e amanhã ainda tacam pedra. Eu cheguei na casa, no cemitério domingo, o Vaninho me ligou, meus irmãos. É vergonhoso, eu não vou culpar o prefeito, não. Porque não é ele não, Marlon. Já vem arrastando isso aí de tempo. Olha para você ver o que é um cara justo. Não estou culpando o Janduíno nem Câmara, não. Por que não colocou o nome nosso para colocar aqui oposição, situação? Por que não colocou o nome dos novos vereadores para pedir iluminação? Eu tive que buscar uma lanterna, Juvenal, para furar o buraco do menino que não tinha luz lá no cemitério, Juvenal. Você sabe o que o cara que estava furando falou? Aqui em Rialma não tem prefeito, não tem vereador. Eu saí de lá para me dar uma porrada nele. Um cara morto, achado de vários dias depois, e você ter que pegar uma lanterna, meu irmão, para ver um ente querido de um irmão seu lá furando o buraco para enterrar ele, porque não tem uma iluminação no cemitério de Rialma. Vergonhoso. Vamos ajudar? Não. Vamos crucificar o prefeito? Não. Vamos fazer o quê? A pior desgraça que tem na vida do ser humano é a morte, que até Jesus rejeitou ela. Quando eu vi o irmão do Vaninho, Marlon, bater pá com lanterna, irmão, para furar o buraco daquele menino, doeu em mim, mano. Eu saí de lá, escutar um cara falar que Rialma não tem prefeito nem vereador. Quantos requerimentos foram feitos aqui, inclusive por Vossa Excelência, eu acho, vereadora Meire, que a senhora construiu a casa de velório. Agora doeu em mim, doutor Rubens, um ente querido igual aquele coitado do Vaninho, um cara humilde igual aquele, escutar aquilo que ele escutou. Esperar uma multidão de gente de fora do cemitério para enterrar um menino porque não tinha energia. Colocou-se um carro e teve que buscar uma lanterna, meu irmão. Dói. E eu não saí falando nem denigre mais de prefeito, não. Agora pegou um requerimento ontem, por que não colocou no nome dos novos vereadores? Nós estamos aqui para ajudar o prefeito também. Dói. Agora não sirvo, gente. Por Deus que está no céu. Falei com o vereador Kaique ontem, ele foi na minha casa meia-noite, eu fui conversar, eu liguei para ele, chamando ele para lá. São problemas que você pega que não é para você. É o dia inteirinho gente me ligando, para resolver problema. É o dia inteirinho. Eu pego o problema dos outros para resolver, mas eu sabia disso quando eu me candidatei. Eu gosto disso. Mas tem vezes que você não dá conta, porque você vai brigar por quê? Para quem? Por quê? A favor de quem? Sozinho, falando para a cadeira aqui, falando para internauta. Aí as pessoas que estão de lá denigram, outros criticam, outros aprovam, outros parabenizam. Não, gente. Política não é isso, não. Política, ou você luta em prol da sociedade, ou larga a mão desse negócio. O que adianta nós aprovar projetos aqui e não sair do papel, Marlon? Por que não se faz uma ração em Rialma, coloca-se no projeto de interesse da sociedade e vamos lá cobrar?
Nobre vereador, o seu tempo excedeu. Muito obrigado a todos. Me desculpa, presidente. Me desculpa, nobre vereador. Me desculpa até a senhora vereadora mesmo, só para me falar para a senhora. Porque existem pessoas querendo colocar uns contra os outros aqui nessa casa também. Vereador. A palavra continua franca para as explicações pessoais. Não tendo ninguém mais para fazer uso da palavra, dou por encerrada a terceira reunião ordinária do mês de setembro de 2013.